Muita gente sofre de infiltração ou umidade em casa e não sabe por quê e não sabe como resolver. Por isso eu resolvi gravar esse vídeo para explicar para vocês algumas causas prováveis e algumas soluções que vocês podem utilizar. Fica aí para você não perder. Vamos começar entendendo que infiltração ou umidade é uma patologia da edificação. E como os médicos fazem os diagnósticos caso por caso, assim tem que ser feito por um engenheiro ou por um arquiteto. Então, a gente vai visitar o local, vai entender o entorno, o que está causando, se é infiltração ou se é uma umidade, e aí a gente vai fazer o diagnóstico e dar o remédio para aquela doença, para aquele problema, tá? Então, esse vídeo não vai dispensar a consulta com um profissional, mas ele vai te dar um norte para você entender o que é, mais ou menos, dar aquela identificada no problema e tentar já caminhar para o rumo certo, tá bom? Vamos começar falando sobre infiltração. Infiltração acontece um vazamento. Dentro das paredes acontecem as tubulações, e aí nessas tubulações podem ter rachadura, trinca, mau rosqueamento, furos, rasgos, e aí com isso acontece o vazamento. A infiltração, o aspecto dela na parede vai ser pontual. Às vezes acontece um bolor na parede toda, mas você vê que a umidade, a mancha, ela vai acontecer um pouco mais pontual. Então, a gente já entende que provavelmente é uma infiltração. E aí, a solução para isso é a gente tratar direto na raiz. Por quê? Se a gente só raspar, passar um impermeabilizante e pintar, não tá tratando, não tá resolvendo. Aquilo vai acontecer novamente. Então, a solução é rasgar a parede, tirar o revestimento que tiver, rasgar a parede, encontrar esse vazamento, resolver esse vazamento, trocar, se for um cotovelo, um joelho, ou até mesmo a peça inteira, faz a troca disso e aí depois você vai fechar novamente. Alguns casos a gente encontra plantas hidráulicas que a gente consegue entender como estão funcionando essas tubulações dentro da parede. Em alguns casos, por ser uma edificação antiga ainda, ou até mesmo por não ter consultado um profissional para fazer essa construção, e aí não existe uma planta, o profissional tem que ir rasgando realmente para encontrar a continuidade dessa tubulação e encontrar o problema. Alguns casos a gente consegue já prever pela planta hidráulica, então vai entender onde está a umidade ali, onde está o ponto da bolha ou da mancha. Vai olhar numa planta, vai entender que ali tem um joelho, alguma coisa, alguma instalação, junção da instalação. E aí a gente já consegue prever mais ou menos o gasto disso, né, o orçamento para isso e o tempo de duração para essa reforma. Alguns casos não dá porque a gente tem que realmente ir quebrando para encontrar esse vazamento. Encontrou o vazamento, trocou, fez a manutenção necessária, aí fecha novamente, né, e faz a massa fina, emmassamento, massa fina, pinta e pronto. É importante que você faça a massa fina de novo na parede toda, porque vai ficar uma pintura com resultado melhor, né, a aparência melhor, o acabamento mais fino, e você troca tudo esse material já corrompido por essa infiltração. A umidade, eu vou falar sobre algumas opções, né, não tem como eu falar sobre todas, porque elas podem ser por causas diferentes. Mas uma que a gente mais encontra no mercado é a umidade ascendente, que é aquela que vai subindo na parede gradativamente. Ela é conhecida como uma patologia chamada capilaridade.
Capilaridade, para vocês entenderem, se a gente cata um tubinho e coloca em uma bacia com água, a gente percebe que a água vai subir. Às vezes isso a gente consegue ver por níveis, com a mangueira. Então é isso, a água ela tem a física, né? A água sobe. E aí, o que acontece? Essa capilaridade acontece por uma má impermeabilização da sua fundação. Baldrame mal impermeabilizado, contrapiso, isso causa essa capilaridade. Chove, o solo dilata por umidade e aí essa água vai subir pelas paredes da sua edificação. Como eu falei, essa umidade ascendente, ela pode ser por capilaridade, e aí a solução, se a gente for falar na raiz do problema, seria derrubar a casa, impermeabilizar a fundação, e aí que vantagem vocês têm? É fora do comum, não dá para fazer isso. Então, no caso da umidade, muitas vezes a gente não consegue tratar exatamente a raiz do problema. A gente consegue dar algumas soluções para tardar ou te ajudar a conviver com esse problema, tá? Eu sei que não é a resposta que todo mundo queria ouvir. Eu vou dar algumas soluções para vocês tratarem essa umidade ascendente. A primeira delas é a gente tirar toda a massa, né? Não tem jeito, isso tem que ser feito, tem que ser retirado. Todo esse excesso de massa úmida. Então, pode ir até o tijolo, vai tirar todo o reboco, porque tá tudo úmido. Você deixa esse tijolo respirar também com isso. Você faz a impermeabilização com o reboco, com uma massa de impermeabilidade. E aí, depois você passa o impermeabilizante, você pode passar numa altura... Eu sempre indico, eu aprendi na faculdade por uma medida de 1,5 m, mais ou menos. Algumas pessoas fazem um pouco menos, algumas pessoas fazem a parede inteira. Então, não tem uma regra, mas se você faz a parede inteira, você acaba desperdiçando material. Então, assim, depende muito do orçamento. Mas se você tá muito desesperado, pode passar a parede inteira também, não tem problema. Depois disso, você faz a massa fina e a pintura. Como eu disse, a gente não tá tratando a raiz, então isso pode vir a aparecer novamente, tá? Uma outra solução é você fazer o corte, é um corte realmente, vai varar a parede do outro lado, tá? De uns 5 centímetros na parte inferior da parede. Um rasgo, a gente vai só rasgar ali, tirar, mas não vai furar, não vai ultrapassar a parede para o outro lado. No caso do corte, você vai realmente tirar aquele primeiro tijolo da sua casa e vai fazer essa abertura. Com isso, você vai preencher esse espaço com um reboco com massa impermeabilizante. Isso vai segurar essa umidade, essa água subir. Porém, como eu disse, a infiltração, a umidade, a água, ela vai estar subindo pela fundação. Então, pilar e viga não tem como a gente rasgar, não tem como a gente cortar eles. Então, ele vai continuar umedecendo e aí, obviamente, vai continuar passando umidade para a parede. Então, não é uma resolução na raiz do problema, mas vai tardar um pouco mais a aparecer essas manchas e aquelas coisas, aqueles bolores que aparecem. E depois que você faz o preenchimento com esse reboco, da mesma forma, você vai passar a massa fina e o acabamento final, né? Pintura ou revestimento. E aí, algumas pessoas sofrem com um mofo. O mofo nada mais é do que um bichinho. Ele vai tomando conta da sua parede e vai deixando preta, esverdeada. O que é esse mofo? Esse bichinho, ele é a umidade do ar, que em um ambiente onde ele não tem ventilação e nem o aquecimento do sol, né, a incidência do sol, ele acaba condensando. Condensar é quando começa a suar. A água no estado gasoso se torna o estado líquido e começa a escorrer pelas paredes. Nisso, umedece as paredes e aí causa o mofo. E aí agora pra gente entender as soluções disso.
Para vocês terem uma noção da gravidade de um mofo, quando ele dá no estado da construção ainda, quando a gente está criando os pilares e as vigas, se dá mofo em um pilar, a gente tem que, muitas vezes, tirar, raspar esse pilar e fazer novamente a concretagem por conta de esse mofo, dependendo no nível que tá, no grau que ele tá vindo do pilar, ele pode passar para a parede. Então, é bem chatinho. Basicamente, as soluções pra gente resolver esse mofo na parede. A primeira o ambiente precisa ter sol, tá? Muitas vezes, eu até comentei no vídeo sobre contratação de um arquiteto, que a gente faz o estudo da insolação. Por isso que é importante contratar um profissional, porque a gente vai posicionar a sua casa não de uma maneira que fique só mais bonito, mas na verdade de uma maneira que todos os ambientes tenham pelo menos uma face para o sol, que tenha incidência para o sol. Mas, se no caso não tem, a parede ela não pega sol nenhum, a gente precisa de uma ventilação boa. A ventilação cruzada é a melhor. Então, se você muitas vezes tem a janela na frente da porta, acontece uma ventilação reta. Então, ele vai entrar e sair automaticamente. Se a gente faz um pouquinho de desvio disso, o vento entra e dá uma circulada para encontrar a saída. Com isso, ele torna o ambiente mais salubre. Agora, se não tem nenhuma dessas opções naturais, nem ventilação, nem a insolação, a gente precisa resolver com algumas soluções mais carinhas. Então, uma delas é colocar um ar-condicionado. O ar-condicionado, ele resseca o ambiente, ele vai ressecar o ar do ambiente. Então, com isso, a gente não tem umidade, provavelmente não vai ter mofo. Mas, vamos se dizer que é um banheiro, né? Então não tem cabimento colocar ar-condicionado no banheiro. A gente utiliza a ventilação forçada, usa exaustor. O exaustor, ele vai puxar esse ar úmido e vai jogar para fora. Ele faz um barulhinho, então por isso não tem como a gente usar ele nos demais ambientes, né? Ele fica fazendo aquele... Então não dá pra usar ele num quarto, numa sala, porque você vai estar sempre com esse barulho na sua cabeça. Mas ele é uma solução para os banheiros. Não é recomendado, porque como a gente diz, a melhor forma é a ventilação natural. Mas se não tiver alternativa, pode utilizar essas. Espero ter ajudado. Como eu disse, pode não ter resolvido o seu problema, mas é importante que você tenha uma noção do que pode estar acontecendo e aí você contrata um profissional para te dar o remédio certo, tá bom? Espero ter ajudado. Um beijo, até o próximo vídeo. Me sigam nas redes sociais. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e um beijo, até o próximo vídeo.